Meu nome é Alan Tavares, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar um pouco sobre busca textual com Hibernate Search. Primeiro eu quero falar sobre um problema e a necessidade da utilização de uma busca textual. Nós queremos dar a possibilidade dos nossos usuários, a partir de um campo input simples e aberto, realizar pesquisa de produtos, por exemplo, com tags associadas a ele. Então, para quem desenvolve com um banco de dados relacional e com linguagens tradicionais, uma solução seria nós criarmos esse campo e fazermos uma busca utilizando um campo, como esse exemplo de tag, uma tabela de produtos, onde eu tenho aqui, por exemplo, batata, cenoura e carne, eu tenho esse campo de tag separado por espaço, né? Então eu tenho aqui alimento, carboidrato, legumes, alimento e legumes e apenas alimento. Então eu quero permitir que um usuário, a partir de um campo, ele digite alguma dessas palavras e o nosso sistema possa encontrá-las, fazendo todas as comparações, as combinações de todas elas juntos ou apenas de alguma delas, né? Então vai chegar, imagina que vai chegar no nosso sistema uma string com esse termo, alimento, espaço, legumes. Nesse caso, o usuário vai estar querendo saber se tem alimento e legumes, apenas alimento ou apenas legumes. Uma ideia para realizar essa query, para quem trabalha com Java, utilizando o JPA, seria nós fazermos com o JPQL, não é? Então, nós teríamos aqui uma string de busca textual, recebendo isso aqui que vem do nosso input, então a gente faz uma conexão com o banco, utilizando o JPA tradicional, faz uma consulta usando o JPQL, né, utilizando o like, correto? Essa busca aqui, fazendo a pesquisa naquela tabela que nós mostramos agora, vai trazer esse resultado aqui. Observa que ele não trouxe os outros dois resultados, porque o único que ele tem, buscando exatamente com alimento e legumes, é esse resultado aqui da cenoura, correto? Então, esse é um problema, que nós gostaríamos de trazer ou um ou outro, e aí nós temos algumas situações. Nós poderíamos tirar o like, utilizar o in, ou até mesmo a regex do banco, e aí a gente conseguiria resolver esse problema com JPQL, mas nós ainda teríamos problemas como, por exemplo, se uma palavra tiver ligeiramente diferente, se o usuário colocou uma palavra no singular ou no plural, ou até mesmo a questão do idioma, ou até então a questão de relevância. Então, se o usuário está querendo pesquisar o termo alimento e legumes junto, se esse termo junto ele representa uma relevância maior do que os outros termos que ele encontrar na busca, como nós vamos exprimir tudo isso, por exemplo, com o JPQL? Para resolver esse tipo de situação, existe o Apache Lucene. É um projeto focado nesse tipo de busca, que é busca textual. Ele se propõe a resolver esse tipo de problema. Basicamente, o que ele faz é criar uma estrutura, né, de documentos, e onde eu posso ter, para cada documento, posso ter um ou mais campos e associados a ele, né? Ele consegue realizar essas pesquisas sobre esses documentos com os critérios desejados. Então, aqui está um exemplo de como o Lucene trabalha, né? Então, eu tenho aqui, posso ter várias fontes plugadas no Analyzer do Lucene, ele vai fazer essa análise e vai gerar aqui os arquivos indexados, ok? Entretanto, trabalhar com a API do Lucene não é uma tarefa tão simples, ele é um pouco burocrático se você for trabalhar com ele de maneira direta. Então, por exemplo, na nossa busca, se nós quisermos fazer a nossa busca considerando um grau de similaridade do texto de 0,5 e utilizando um multiplicador de relevância de 2, a gente teria que mandar essa string aqui para o Lucene, correto? Então, observem que até eu coloquei aqui a palavra alimento já errada, que é justamente para ele ter esse grau de similaridade. Então, de até 0,5, e se esse termo aqui for encontrado em relação a outros, ele tem uma relevância de 2. Mas observem que ficou um pouco complexo. Como é que a gente faz isso, por exemplo, para um sistema real? A gente cria um help para o usuário, para ele aprender a utilizar o Lucene, ou a gente coloca um link lá no nosso sistema para o usuário
entender como o Lucene trabalha. Para resolver esse problema, foi criado o framework do Hibernate Search, para desenvolvedores Java que já trabalham com JPA e com Hibernate. Ele existe realmente para fazer essa ponte entre o Hibernate e entre a API do Lucene. Ele integra a API do Hibernate com a API do Lucene, ele provê uma série de APIs para que a gente possa fazer essa busca textual em alto nível. E ele possui uma classe Query Builder que é responsável por gerar essas queries de maneira programática. Então, voltando ao nosso problema, então a gente tem aquela tabela de produto, né, com 3 campos, ID, descrição e tag. Esse exemplo aqui é o exemplo de uma classe simples, né, utilizando o mapeamento da JPA, então eu tenho aqui o @entity, né, normal. Se eu quero passar a utilizar o Hibernate Search, eu apenas preciso chegar nessa classe e anotar ela com um @indexed. E aí eu vou estar dizendo para a minha classe que ela vai ter esse comportamento de arquivo. Eu vou poder indexar essa classe como um arquivo para o Lucene utilizar. Em qual campo eu quero poder fazer essas pesquisas em cima desse arquivo? Eu posso ter diversos campos. No nosso caso, no nosso exemplo, nós estamos trabalhando apenas com o campo tag. Então, eu utilizo essa anotação @field. Esse aqui é um exemplo daquele buscador que nós fizemos com JPQL, utilizando agora o Hibernate Search. Então, observem também que eu já deixei o texto errado aqui, porque eu queria realmente mostrar a similaridade, né? Então, está chegando esse texto aqui para a gente, no nosso método. Eu tenho aqui a conexão, JPA simples, até agora nada diferente, e aí eu tenho aqui o Full Text Entity Manager, que já é uma classe do Hibernate Search. Ele recebe um Entity Manager comum. A partir dele, eu consigo gerar um indexador. Eu deixei esse indexador aqui nesse ponto apenas para exemplo, mas existem estratégias em cima desses indexadores, ele não precisaria estar aqui, não é? E aí eu tenho, a partir dele, eu tenho um Query Builder que é gerado por uma determinada classe, né, que tem que ser a minha classe indexed, que é a classe onde eu estou querendo fazer a pesquisa, né, para qual tabela eu quero indexar, e ele me retorna um query, né, um Query Builder. Aqui é onde a mágica acontece, e é bem interessante. Eu tenho diversos métodos que vão trabalhar em alto nível com a API do Lucene. Então, no nosso exemplo, eu estou trabalhando apenas com palavras-chave, mas existem diversos tipos de formas de trabalhar aqui. Então, existem, por exemplo, se você estiver fazendo pesquisa num texto do Word, ou numa frase, então, existem outros métodos aqui para fazer busca no texto completo. Existem vários tipos de lógica para buscar. Eu utilizei a lógica difusa, então, ou é tudo certo ou tudo errado, e aí existem aqui os métodos que vão aplicar as relevâncias. Então, de qual relevância nós estamos falando? Esse texto aqui é aquela questão que nós falamos anteriormente. A relevância dele é de 2, e 0,5 é o grau de imprecisão desse texto aqui. Então, ele vai considerar uma imprecisão de até 0,5. Em qual campo, né? Nós estamos fazendo essa pesquisa do indexador, ele faz o mapping e devolve uma query aqui do próprio Lucene. Aqui embaixo é um ponto interessante também desse framework, porque ele tem a capacidade de pegar essa query a partir dessa classe e devolver um result list. As pessoas que estão acostumadas aí com JPA, com Hibernate, já estão habituadas, né, com essa API, então ele já faz a integração direta aqui, devolve isso aqui numa lista comum do Java para a gente poder trabalhar. O resultado está aqui, né, então ele retornou para nós com um grau de relevância maior aqui o texto alimento legumes, né, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja no singular, e ele conseguiu trazer os outros também, porque eles estão dentro desse contexto, mas com uma relevância menor. Existem inúmeras possibilidades nesse framework, existe também a questão da língua, né? Então, se você está utilizando português, inglês, francês, alemão, você consegue passar isso para o analyzer do Lucene, isso é configurável, e é bem bacana quando você tem essa questão de busca textual no sistema, é isso, tá? Eu tenho aqui as referências, né, que eu utilizei para poder fazer essa apresentação. Muito obrigado.